Oi pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui mais uma experiência da minha época que eu era trainee em engenharia de produção. Era numa fábrica de turbinas eólicas lá em Sorocaba, São Paulo. E eu tinha que fazer os POPs, né, o procedimento operacional padrão dos moldes das pás de turbina eólica. Então, na época, essa empresa estava desenvolvendo um molde de uma pá de 43 metros, quase 44 metros de comprimento. Então, para fabricar a pá da turbina eólica, precisa de um molde. E aí eu trabalhava no setor de projetos, que fazia, então, todo o desenvolvimento desse molde. Tanto o projeto desse molde, como a construção em si do molde. E aí a gente tinha que criar, né, os procedimentos, né, os roteiros, né, que é o POP. E aí você tem que fazer numa linguagem que as pessoas que estão lá na produção, né, no Gemba, né, o lugar onde as coisas acontecem, as pessoas têm que pegar esse procedimento e ter uma linguagem de fácil compreensão. Então não pode ser uma redação, né, um texto enorme, tem que ser algo bem compacto, com imagens, né, ilustrações, porque existem regiões da pá que você tem mais de 100 camadas de tecido de vidro, e aí você tem que montar, tem regiões que você tem que fazer sobreposição, tem muita geometria envolvida, né, no assentamento dos materiais dentro do molde. E a gente tinha que usar então uma linguagem bem fácil. E aí é onde eu quero, né, deixar uma mensagem. A gente tem que sempre lembrar que vão existir pessoas trabalhando na produção que não vão ter, por exemplo, uma formação superior, talvez até só o nível fundamental. E são pessoas que a gente tem que respeitar, porque são pessoas que podem ter muitos anos de profissão e que vão ter muito conhecimento prático. E aí você não pode, como um engenheiro recém-formado, chegar ali e achar que você sabe mais do que os outros, né? Tinha muito disso lá na empresa, tinha muito engenheiro do ITA, né? Aquela coisa que a gente já sabe que é uma faculdade renomada, mas são pessoas que precisam chegar na produção com humildade, né? Então, é o que o pessoal do Lean Institute uma vez publicou um artigo falando sobre o Gemba, nesse sentido. Você tem que chegar no Gemba com atitude. Essa é a atitude de você saber ouvir as pessoas que estão lá no dia a dia da produção, que conhecem os detalhes. Às vezes você quer fazer de um jeito, só que quem está lá na produção sabe que aquele jeito teórico não vai funcionar na prática. Então, a gente tem que saber ouvir as pessoas que estão ali no dia a dia. Assim vai funcionar muito bem o 5S também. Então você tem que envolver as pessoas e ouvir quem está lá no dia a dia na atividade, porque ela sabe, né, as limitações, as restrições de trabalho, tá? Então não adianta você criar um procedimento sem conhecer a realidade daquele trabalho. E aí curioso que existia uma fita, tipo uma fita dupla face, que nós usávamos no molde para poder fazer o vácuo, que a pá é fabricada por infusão a vácuo. Eu já falei bastante disso já no Instagram também. E essa fita, ela se chama fita selante. E aí quando eu fazia o procedimento, eu tinha que fazer em inglês, porque o principal cliente era uma empresa americana, e aí eu usava lá sealant tape. Mas na produção, eu não podia colocar lá no procedimento fita selante, ninguém ia saber o que era. Lá na produção, eles usavam um apelido que ninguém sabe quem criou, por quê, né? Mas se chamava Bambam. Então, no roteiro, eu tinha que colocar use Bambam, né? Então, veja, um apelido, né? Uma gíria, né? Uma expressão que foi criada para fita selante, batizada pela equipe da produção de Bambam, era um nome que nós devíamos usar no roteiro. Então, você saber falar a linguagem da produção, tá? E aí você evita erros, você evita desperdício. Então é muito interessante, né, quando você chega numa empresa, você conhecer essa cultura organizacional, tá? É bem interessante. Sou suspeita de falar porque eu amo engenharia de produção e a gente estuda tudo isso na teoria. E aí quando você trabalha e tem a oportunidade de vivenciar na prática, né, é fantástico, é incrível.